abrir nossas Bíblias no Salmo de número 139. Semana passada nós começamos a falar sobre a onipotência de Deus. Os nossos estudos sobre os atributos de Deus, nós semana passada e hoje estamos analisando esse atributo que fala do poder de Deus. Semana passada nós vimos 4 características importantíssimas acerca desse atributo. Por exemplo, nós vimos que onipotência não significa que Deus pode fazer todas as coisas. Quem pensa assim está usando uma premissa errada. E aí nós vimos a ilustração daquela pedra, pergunta da pedra: Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não seja capaz de mover? Então, a pergunta sobre a pedra nos ajuda a entender essa questão das premissas. E vimos que quem usa uma premissa errada chegará a conclusões equivocadas. Terá dificuldade em entender vários aspectos, várias passagens das Escrituras, acabará distorcendo o texto bíblico em alguns momentos e vai usar muitas vezes como desculpa o equivocado conceito sobre a onipotência de Deus para validar aquilo que ele está defendendo. Então, onipotência não significa que Deus pode fazer todas as coisas. Segundo, nós vimos que a onipotência de Deus, ela está limitada à vontade e aos decretos de Deus. É claro que Deus pode tudo, contudo, Ele não fará tudo. Embora o poder de Deus seja infinito, o uso desse poder é limitado pela vontade, pelos decretos de Deus. Alguém disse que onipotência é aquele poder por meio do qual Deus pode fazer o que não vai fazer, mas que é possível ser feito. E um exemplo disso pode ser visto lá em Mateus 3, quando Jesus vira ali para um grupo de incrédulos, de fariseus, e diz assim: olha, Deus, se quiser, pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Deus é capaz de fazer uma coisa dessas? É. Mas Ele vai fazer? Não é. Certamente que não. É uma possibilidade que não será concretizada. Então, a onipotência de Deus, ela é limitada por sua vontade e pelos seus decretos. O seu poder é a capacidade de exercer força somente naquelas coisas que estão de acordo com a sua natureza. Terceira coisa que nós vimos: onipotência significa que Deus mantém poder absoluto sobre a criação. E dessa forma, Ele faz, eu vou falar um pouco disso hoje ainda, mas Ele faz e sustenta todas as coisas unicamente pela sua palavra, por causa do seu poder. E em quarto e último, nós vimos que refletir sobre a onipotência de Deus deve nos conduzir à admiração. Que coisa impressionante é o poder de Deus. Essa admiração, ela nos colocará de joelhos, ou seja, em adoração. E essa adoração irá gerar em nós confiança, segurança, consolo e paz. Então, basicamente, foi isso que nós vimos semana passada. Salmo 139, verso 13.
a partir dele. Tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus olhos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, pelo teu poder, pela atuação do teu Espírito. Deus, todo o meu esforço em estudar e preparar esta mensagem, ao pregar essa mensagem, tudo em vão, Deus, tudo inútil. O Senhor não trabalhar nos nossos corações. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos dê a tua graça nesta hora. Que a tua palavra chegue aos nossos corações com poder. Em nome de Jesus. Amém. Na época da Reforma, houve uma grande controvérsia, uma grande discussão entre luteranos e calvinistas. Você ficaria de colado. Seguidores de Lutero, seguidores de Calvino, começaram a debater sobre um determinado assunto da onisciência de Deus. E os luteranos começaram a dizer o seguinte: a natureza humana de Jesus, ou seja, os 33 anos que Jesus esteve aqui na terra, Jesus recebeu os atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Mas como que pode ele ser onipresente? Ele estava limitado ao corpo. O argumento dos calvinistas, mas os luteranos tinham lá a defesa deles. Já os calvinistas, eles diziam que não, que Cristo, quando veio a esse mundo, fez parte do processo de humilhação dele, descrito lá em Filipenses, que a natureza humana de Cristo não podia receber esses atributos. Aí os luteranos vão dizer: não, Cristo sabia de todas as coisas, ele era onisciente. E se era onisciente, ele tinha condição de ser onipotente e onipresente. Mas os calvinistas diziam: não, esses atributos eles são incompatíveis com a natureza humana. O ser humano não pode ser onipresente, onisciente e onipotente, mesmo Jesus na sua natureza. Porque se a onipotência fosse comunicada à natureza humana de Jesus, ele deixaria de ser humano. E o debate serviu para a publicação de dezenas de artigos que são assim fantásticos. Debates à parte, quem está com a razão, isso aí não vem ao caso. O certo é que, e aqui eu penso com os calvinistas, onipotência é essencial à divindade, nunca à natureza humana. Na Bíblia, todas as vezes que a palavra onipotência aparece, ela está relacionada a Deus, nunca ao homem. Assim como o conhecimento é um atributo comunicável, ou seja, que passa, que Deus transmite para o ser humano, mas não é
comunicável à onisciência, da mesma forma, o poder é um atributo comunicável, mas não a onipotência. Então, isso nos lembra que limitação e finitude, que são características das criaturas, são características incompatíveis com a onipotência. Quem é limitado, finito, não pode ser onipotente. Conquanto seja uma das coisas que o homem mais busque, mais procure, não faz parte da sua natureza, da natureza humana, o poder. Se o poder ele for retirado do homem, o homem continua sendo homem. Mas com Deus não é assim. Se Deus perde o poder, ele deixa de ser Deus. Porque Deus, poder. Onipotência, Deus. Então faz parte da essência, da natureza de Deus, o poder. Por exemplo, os governantes humanos, eles recebem o seu poder, recebem a sua autoridade do povo. Ou então, dependendo do regime, daqueles que colocaram esses camaradas lá no poder. A autoridade e o poder não é daquela pessoa, não é de um presidente, não é de um rei, é do seu cargo. Pergunte a Luís XVI, depois da Revolução Francesa, se ele podia dizer, igual o avô disse, o Estado sou eu. Saiu correndo da França. No meio do caminho pegaram o camarada e mataram. Então, quando ele termina o seu mandato, o que termina junto com ele? O poder. O que acaba junto com ele? A autoridade. É assim porque ambas as coisas, poder e autoridade, lhe foram delegadas temporariamente. Com Deus não é assim. O poder e a autoridade de Deus fazem parte da natureza de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Salmo 62, o salmista diz assim: o poder pertence a Deus. Ou seja, o homem tem poder, Deus é poder. É diferente. Certa vez alguém sabiamente disse o seguinte, eu mencionei esse pensamento no final da mensagem passada: se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muita coisa nesse mundo. Mas se eu tivesse a sabedoria de Deus, eu deixaria tudo como está. Esse pensamento, ele ressalta a sabedoria de Deus em controlar esse mundo no qual nós vivemos. Tudo que existe, tudo que acontece, aí está porque Deus desejou que assim o fosse. Embora muita coisa nos pareça injusta, sem nexo nesse mundo, a Bíblia diz que não existe nada fora do poder e do controle de Deus. Nada foge aos propósitos de Deus. Mas o que eu quero ressaltar nesse pensamento, se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muita coisa nesse mundo. O que eu quero ressaltar aqui é o desejo do ser humano de mudar as coisas. Irmãos, como que nós desejamos mudar as coisas? Todos nós gostaríamos de ter poder para mudar uma série de coisas em nossas vidas. Mudar de carro, mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de profissão. Eu não aguento mais minha profissão.
Queria ter poder para mudar. Mudar de cidade, mudar de rosto. Não aguento mais o meu rosto. Mudar o corpo, mudar o governo, mudar a estrutura social, mudar o genro. Quem dera pudesse mudar a nora, mudar o patrão. Se eu tivesse poder para chegar no serviço e mudar de patrão, mudar os vizinhos, mudar de classe social, mudar os amigos. Se você quer mudar os amigos, o amigo da onça é você. Mudar as pessoas. Isso aqui é interessante, né? Como que nós gostaríamos de ter poder para mudar as pessoas? Como que eu queria que o meu filho fosse mais obediente? Como que eu queria que aquela pessoa não fosse dessa forma? Mudar, mudar, mudar. Tem gente que, se pudesse, mudava de planeta. Mas o fato é que nós somos limitadíssimos. E como diz o ditado, querer não é poder. Os pais que percebem que não podem realizar tudo que os seus filhos querem, eles dizem assim para os filhos: filhos, vontade é coisa que dá e passa. Papai não pode te dar tudo, eu tenho poder para isso. Já tarde eu fui comprar os negócios lá no shopping, contei lá com o Maurício. Aí Arthur trouxe uma caixa gigante assim: eu quero esse trem. Papai não tem poder. E quando ele entender um pouco mais, eu vou dizer para ele: vontade dá e passa. Então, quem não pode fazer o que quer e não realiza o que lhe agrada, não pode ser Deus. Deus é aquele que faz com que a sua vontade seja realizada da forma e na hora que bem entender. Então essa é uma excelente definição de onipotência. O quê? Ter condições de realizar tudo o que deseja. Certo teólogo, ele disse assim: o poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria dirija, tudo que a infinita pureza da sua vontade resolve. Assim como a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus, o poder é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições da natureza divina. Como seriam vãos os conselhos eternos se o poder não interviesse para executá-los? Sem o poder, a misericórdia de Deus seria apenas uma débil piedade. E querer não pode. Suas promessas, um som vazio. Sem poder, as suas ameaças seriam como um mero espontâneo. O poder de Deus é como Ele mesmo, infinito, eterno, incompreensível. Não pode ser refreado, nem restringido, nem frustrado pela criatura. Isso é onipotência. Eu quero e eu posso. E eu faço. Onipotência é quando o querer é poder. Lembrando que a gente viu semana passada, só vai poder se Ele quiser. Então o poder é controlado pela vontade. Quem tem uma palavra assim interessantíssima sobre a onipotência de Deus é o profeta Abacuque.
Quem lê o capítulo 3 do livro de Abacuque se depara ali com várias figuras que são utilizadas pelo profeta acerca do poder de Deus. Abacuque, ele diz o seguinte: olha, eu vi o Todo-Poderoso espalhando os outeiros e abatendo os montes. Linguagem poética. Ele vai dizer: olha, Deus é quem controla os terremotos, Deus é quem traz juízo sobre as nações, Deus, ele tem controle absoluto sobre as águas desse planeta e sobre os ventos, sobre os astros do universo. Ele vai descrevendo ali o poder de Deus. E aí no verso 4 desse capítulo do livro de Abacuque, o profeta utiliza uma expressão assim interessantíssima. Ele diz assim: ali estava o esconderijo da sua força. O esconderijo da força. Parece que Abacuque nos mostra o seguinte, preste atenção, ele está descrevendo as obras de Deus, e no meio da descrição, no contexto em que ele descreve as obras de Deus, ele solta essa pérola aqui. Ele diz: ali estava o esconderijo da sua força. O que ele quer nos dizer com isso? Pode ser que Abacuque ele esteja nos dizendo assim: olha, as grandes obras de Deus, essas que eu acabei de descrever, elas mais ocultam do que revelam o poder. Essas coisas grandiosas que Deus fez, na verdade, elas ocultam muito mais o poder de Deus do que revelam. Por quê? Segundo Abacuque, o poder de Deus, ele é tão inconcebível, é tão imenso, é tão maravilhoso, que as suas grandes obras, elas deixam subentendido que Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que ele já realizou. Abacuque diz assim: Deus, ele não está limitado a fazer somente aquilo que ele já fez. Se ele desejar, ele pode fazer infinitamente mais, muito mais. Foi isso o que o próprio Deus disse a Moisés. Ele disse: Moisés, eu poderia ter destruído Israel e ter feito outro povo para mim. Quantos insetos existem no mundo? Quantos peixes? Quantos animais? Quantas estrelas? Quantos micróbios? Quantos pássaros? Quantos seres humanos existem nesse mundo? Quantas galáxias? A última vez que eu ouvi tinha 8 galáxias para cada ser humano na Terra. Isso aí significa que existem quantos sistemas solares? Quantos planetas possui esse universo que parece não ter fim? Quem é capaz de contar todos esses monumentos do Senhor? Quem pode enumerar as coisas criadas? Então essas coisas, elas estão para além da nossa compreensão. Então Abacuque diz: olha, ali habita o esconderijo, estava o esconderijo da sua força. E olha que nós estamos mencionando apenas as coisas criadas, aquelas que os nossos olhos são capazes de ver, e aquelas coisas que a gente não pode enxergar. Sentimento, pensamento, trauma, drama, medo, desejo. Deus conhece tudo. O que Abacuque nos ensina é que existe
infinitamente mais poder em Deus do que nós imaginamos. O poder de Deus está escondido, gente. Ele descreve várias coisas e ele diz: essas coisas, elas ocultam mais do que revelam. É infinitamente maior o poder de Deus do que aquele que está expresso em todas as suas obras criadas. Ou seja, a criação é apenas uma pequena parte, uma pequenina parte do poder divino que pode ser percebido por mim e por você. E sabe quem que nos ensina isso de forma indireta? Paulo. Paulo diz assim: olha, quando nós adentrarmos os portões celestiais, a gente vai entender muito bem o que Abacuque disse. Por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Lá no céu a gente vai ver um pouquinho mais do poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele é percebido nas obras criadas, naquilo que não foi criado, mas poderia ter sido criado. Mas não para por aí. O poder de Deus, ele pode ser visto, diz a Bíblia, na preservação de cada uma dessas coisas criadas. Gente, nenhum de nós aqui, nenhuma criatura tem poder para preservar a si mesmo. Foi isso que Jó, lá no debate dele com seus amigos, disse para um deles. Ele disse assim: pode o papiro desenvolver-se fora de um pântano? Pode o junco crescer sem água? Ou seja, tanto o homem como os animais, eles pereceriam se não houvesse alimento. A erva murcharia e morreria se o solo não fosse refrescado com chuvas frutíferas o tempo inteiro. Não existe nada no mundo que seja autoexistente ou autossuficiente. Quando nós estudamos esse atributo de Deus, da autossuficiência, nós vimos isso. Então, para que o mundo continue existindo, é preciso que exista um estabilizador. Aquilo que nós vimos há um tempo atrás, na linguagem, na figura do filósofo escocês David Hume. O mundo precisa de um estabilizador. E diz o salmista lá no Salmo 36 que esse estabilizador é Deus. O salmista diz assim: Deus é o preservador dos homens e animais. O autor de Hebreus, lá no capítulo 1, ele vai dizer que Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Já pararam para pensar como que é grandioso o poder divino, preservando a criança dentro do ventre da sua mãe? Como que Deus está em atuação nesse momento ali no ventre de Bianca? O poder de Deus atuando ali. Quando Cris estava grávida, meu irmão me emprestou alguns DVDs sobre gravidez para poder acompanhar, ver. Eu achei assim algo fantástico, lindíssimo, mas aquilo me deu muito medo. Porque as possibilidades daquela criatura indefesa não nascer, ou nascer cheia de problemas, são inúmeras. É impressionante como que um bebê, ele é capaz de sobreviver tantos meses num alojamento tão apertado. E quando você vai estudar a gravidez, você vai ver que parece que é muito mais fácil não nascer do que nascer. Mas Deus, ele preserva, ele sustenta, ele protege, ele cuida da criança no ventre da sua mãe.